Olá, conselheiros e conselheiras, como vai? Aqui é Marcelo Simonato, falando do podcast Os Conselheiros, aqui pela Board Academy. É um prazer tê-los conosco. Espero que vocês curtam, compartilhem, comentem sobre esse novo episódio aqui de Os Conselheiros, sempre trazendo um convidado ou uma convidada, seja um executivo, um empresário, uma celebridade ou um conselheiro, para contar um pouco sobre a sua carreira, sua experiência de vida pessoal e profissional, para que a gente possa tirar bons insights, aprendizados sobre a vida desse convidado. Hoje comigo aqui, Rogério Rego, meu parceiro. Obrigado, Rogério, por estar aqui mais uma vez. Muito bom. Prazer estar com você. Obrigado. Muito bom de novo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo com você esse espaço e podendo compartilhar e ouvir boas histórias, né? Sempre. E hoje a gente tem uma convidada super especial. É mesmo? Nossa, fantástico. Eu tive uma conversa com ela prévia, uma pessoa assim icônica aí do mercado de mídia, uma pessoa que eu não a conhecia tão bem, passei a admirá-la. Então, uma pessoa que vai trazer grandes insights aqui para nós, grandes histórias, aprendizados, maratonista. Mas vamos deixar para ela se apresentar, acho que vai ser mais legal para o pessoal. Quem é ela? Vamos falar com a Sara Veloso, acho que vai ser bem bacana aí o dia com ela aqui. Olá, já chego aqui na mesa com responsabilidade, né? Porque com essa apresentação...
Obrigada aí pela oportunidade, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Sara. Muito bom, Sara. Obrigado por ter você aqui. No decorrer da nossa conversa, as pessoas vão conhecer um pouquinho mais da sua história e como nós nos conhecemos também ao longo desses últimos anos. Mas para começar, Sara, o Rogério falou que você é maratonista. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso em algum momento. Mas eu não queria olhar para a foto de hoje. Eu queria olhar um pouquinho para o seu filme, para a trajetória, né? O nosso currículo, a nossa rede social, ele estampa lá uma foto hoje do executivo, do empresário, do conselheiro de sucesso, mas nem tudo são flores e a gente começou de algum lugar. E a gente quer saber por onde a Sara começou. Aonde você nasceu, aonde você cresceu, no que você se formou, e a gente começa a caminhar a partir dessa história, então, ponto a ponto da sua trajetória. Bom, Marcelo, Rogério, se eu tiver que contar para vocês, eu escrevi um capítulo de um livro onde eu digo que eu não consegui o que eu queria e foi minha sorte. Essa é a história da minha carreira. Muito bom, muito bom. Eu fiz de tudo na vida. Comecei como office girl, fui professora de escola, me fantasiava de palhaça nos finais de semana para animar a festa de criança, para ganhar uns trocados, trabalhei de babysitter. Então, pensa numa coisa, eu fiz. Em qual cidade? Em Belo Horizonte. Nasci em Belo Horizonte, em 1967. Legal. Mas você não tem o sotaque mineiro, tradicional. Não, meus pais se separaram, eu era muito criança. E aí eu vim para São Paulo, fiz o antigo ginásio aqui, da 4ª, 8ª série, voltei para Belo Horizonte, terminei o segundo colegial lá, que agora acho que é o Fundamental 2, Sim. E voltei para São Paulo para fazer a faculdade aqui. E aí começa a primeira... Então, faculdade em São Paulo já. Em São Paulo. Aquela jovem ali de 17, 18 anos. Minha carteira profissional eu tirei aqui em São Paulo e a faculdade aqui em São Paulo. Fiz minha carreira, assim, estruturada, eu falo que foi aqui. Qual formação? Registro. Eu fiz administração de empresas, mas eu queria ser médica. Legal. Imagina, médica virou administradora. Isso é muito bom. Eu queria ser médica, sempre fui uma excelente aluna, tinha bolsa no cursinho do colégio e entrada na faculdade garantida. Mas eu perdi um primo às vésperas do vestibular, isso me abalou muito. E isso é um estigma que eu carrego na minha vida até hoje. Então eu faço qualquer coisa. Só não me peça para fazer uma prova. Não me peça para ser testada, porque é um trauma que eu não venci na minha vida. Eu não passei no vestibular naquele ano, continuei tentando medicina no ano seguinte, mas eu só tinha a opção de ir para uma faculdade pública e também não consegui passar. E não podia mais ficar esperando a sorte me dar a chance de ser agraciada com uma vaga na faculdade. Aí eu fui fazer jornalismo. Falei, já que eu estou aqui, eu escrevia muito bem, né? Fazia muitas redações para o vestibular. Minha mãe era professora de português, falava francês também muito bem, porque ela tinha morado na França. Então, falei, vou fazer jornalismo, né? Fiz lá a inscrição para a faculdade de jornalismo, gostava muito do curso, super legal, né? Só que eu também sabia onde que eu queria chegar na minha vida. E não era bem o jornalismo que ia me dar as oportunidades que eu estava buscando, né? Mudei para administração e trabalhava em RH. Conseguiu entrar numa pública ou com uma bolsa? Não, entrei na PUC. Entrei na PUC e entrei assim, né? No meu tempo tinha GV, tinha USP, tinha FAAP, tinha Mackenzie, tinha PUC. Então, eu precisava entrar na PUC à noite para trabalhar de dia e pagar minha faculdade à noite. E aí, eu fui lá, olhei o resultado, contei minha posição na primeira chamada, quantas vagas tinham na GV, quantas vagas tinham na USP, quantas vagas tinham no Mackenzie, na FAAP, voltei para casa tranquila e falei, na segunda chamada eu tô dentro. Né? Então, você também aprende a lidar com as suas limitações e aquilo que você tem e não sofre, não passei. Não, passei na segunda chamada, no curso de administração, noturno, que era o que eu queria. Né? Não me formei na PUC, porque eu não dei conta de pagar a faculdade e fazer o curso até o final. Precisei trancar a faculdade muitas vezes.
E tem uma coisa que acho que poucas pessoas têm. Eu demorei 15 anos para tirar meu diploma superior. Eu me formei com 35 anos numa faculdade dita de segunda linha, na época era a Faculdade Radial, hoje é Estácio. Né? Então, também não tinha no mercado de trabalho uma etiqueta de faculdade para colocar no meu currículo. Né? Então, eu tinha que ser boa mesmo. Você começou a trabalhar sem ter a sua formação, porque foi entre idas e vindas. Eu, com 24 anos, eu era gerente de uma equipe de 14 pessoas. Eu acho que para aproveitar e fazer esse corte aqui, né, para quem está nos ouvindo e está nos assistindo, a gente sempre fala assim, não importa a faculdade que você faça, né, a gente sempre fala assim, qual que é a grife? Claro que ela te abre muitos mercados, abre oportunidades, mas se você tem algumas habilidades, né, que eu falo que são a sagacidade, essa inteligência emocional, essa questão de conectar bem as coisas, a malícia corporativa, né, que a gente brinca, isso te abre muito mais portas do que você imagina. Então, acho que cabe aqui um aprendizado para quem está nos acompanhando entender que, assim, existem essas histórias, assim, que são fantásticas. Eu compartilho disso porque eu também sou assim. Eu fui assim também, uma faculdade que não teve essa questão. Mas legal ouvir essa história. Por favor, continue. E eu fui para o financeiro porque eu trabalhava no RH, na época eu estava no Parque da Mônica. E um dia Parque da Mônica. Nossa, hein? O meu diretor virou e falou assim, olha, pega a sua mesa e amanhã você leva para o financeiro. E naquela época era assim mesmo, tá? Pegava a mesa, colocava nas costas, né? Não era escritório layoutado, né? E fui para o financeiro com a minha mesa, minha cadeira, né? Não tinha computador, né? A gente ainda estava num período ainda que você tinha computador no departamento, mas não era da pessoa, ainda bem outros tempos. Sim. E aí cheguei lá no financeiro e eu falei, mas o que eu vou fazer no financeiro? Não sei fechar um livro caixa. Né? E a grande dor no financeiro naquela época era o tal do livro caixa, que nunca fechava, o fundo fixo nunca fechava, sempre tinha erro e tal. E aí ele falou, não interessa, você é uma pessoa que você tem foco, você é uma pessoa estruturada, você tem disciplina, sabe colocar regras e processos, e é isso que eu preciso no financeiro. E num tempo muito difícil. Hoje, quando você precisa organizar qualquer empresa, você vai lá, compra um pacotinho de sistemas e o software faz tudo para você. Né? A gente não, eu tinha ali, com 24 anos, uma folha de papel em branco para colocar tudo que eu quisesse, todas as ideias, e eu podia testar tudo, porque não tinha nada, então era melhor ter alguma coisa errada do que não ter nada, entendeu? Não tinha nem base de comparação, né? Não tinha base de comparação, não tinha benchmark, porque qual era o outro parque temático no Brasil? Não tinha. A referência era a Disney, a gente estava léguas de distância de uma Disney, né? Então, foi uma grande oportunidade profissional, mas eu sempre trabalhei com espírito de dona, que aquilo importava muito mais para mim do que para qualquer um na empresa. Tinha que dar certo, tem que ter cuidado, né? É um clips, é uma cadeira, é uma folha de papel, é um processo, é uma pessoa. Isso tem que ser cuidado. Sim. Né? E isso foi muito importante na minha carreira. Muito bom. Que legal. 24 anos... Aí já não nessa empresa ou ainda nessa 24 empresa? 24 anos no Parque da Mônica, eu fiquei lá 6 anos. Né? Aí o parque entrou... Tinha trancado a matrícula na faculdade? Tranquei a matrícula na faculdade, fazia um pouco, voltava um pouco. E aí o parque entrou num processo de venda. E eu tinha um problema no meu currículo, não tinha curso superior. Que até 5 anos antes, isso não era problema. Tinham muitas pessoas muito bem empregadas, com carreiras incríveis, sem curso superior. Mas eu já estava numa época que ninguém era pós nada. E eu não tinha nem feito faculdade. Entendeu? Então, você falava... As pessoas já terminavam a faculdade, elas já iam para pós-graduação. Não sabia nem o que queria da vida, já era pós-graduada em alguma coisa. Né? E eu não tinha nada, literalmente nada. Né? E o parque entrou num processo de venda, eu fazendo os estudos, preparando toda a documentação para a venda do parque. E falei, bom, eu preciso procurar aí o meu caminho, porque a hora que vender a cadeira de finanças, eu era a primeira cadeira de finanças, essa cadeira vai ser trocada, Sim. Não vou ser eu que vou ficar ali, né?
E com um problema de autoestima, né? Porque como uma pós-nada vai ser valorizada no mercado, eu não ia ser valorizada ali em lugar nenhum. E eu desenhei que eu queria trabalhar numa multinacional, porque apesar de eu ser pós-nada, eu tinha inglês. A minha avó me colocou para estudar inglês com 7 anos de idade. Então, era um diferencial que eu tinha, que eu trago na minha carreira há muitos anos. E eu decidi que eu ia procurar emprego numa multinacional. E eu fui procurar emprego numa empresa que era uma empresa que fazia software de gestão. A gente estava começando com softwares SAP, Oracle, TOTUS. E eu fui trabalhar na QAD. A QAD estava trazendo um sistema para o Brasil e ela precisava de pessoas que conhecessem muito bem a área de finanças brasileira, o sistema financeiro brasileiro em termos de gestão, para fazer a localização do software para os nossos processos. Né? Não existe sistema financeiro mais avançado e diferenciado como o do Brasil. Sim. E aí, eu era uma mosca branca no mercado, porque além de cuidar de finanças, eu também cuidava da parte de sistemas no Parque da Mônica. Então, eu fui para essa empresa para ser essa mosca branca, a interface entre o usuário e o desenvolvedor. E aí o desenvolvedor falava assim, mas eu fiz uma parte do sistema aqui que está ótima, olha. Se a empresa não pagar esse boleto, ela vai lá e fala que ela vai dividir em 3 parcelas e vai pagar em 30, 60, 90. Eu falava, ótimo, muito legal. Só que eu, na empresa que eu estou fazendo a gestão, eu não vou pagar esse boleto, eu vou acordar com o meu fornecedor que eu vou pagar 20% em 10 dias, 30% em 60 dias e o restante em 90 dias. O sistema tem que fazer isso porque é isso que o usuário precisa. Né? Então, esse era o meu papel, de mostrar o dia a dia de finanças para o desenvolvedor. Né? E mostrar que também para o usuário que, independente de como, a linha dele era que ele tinha que sair de um lugar e ter o resultado no final. Né? E se a gente ia ter um software que ia mudar o dia a dia dele e a forma dele trabalhar, que isso tinha que ser só um benefício. Né? Era um obstáculo que ele ia aprender a usar e no final ia estar tudo resolvido, mas ele tinha sempre que focar no resultado do que o software estava oferecendo e não como o software estava oferecendo. Você traz aqui um insight importante, desculpa, Roger. Sim. Que a adaptabilidade e a abertura para novos modelos de trabalho, né? Tem muita gente que se complica na carreira, se trava, não troca de empresa, não cresce, porque eu sempre fiz assim funciona. E a gente falou, né, sobre avanços tecnológicos recentemente, como é importante, independente da sua carreira, você estar aberto a utilizar as novas tecnologias para te favorecer. Num primeiro momento, puxa, mas eu estava acostumado, era azul, agora é amarelo. Mas daqui a pouco você vai gostar tanto do amarelo que você vai falar, como é que eu consegui viver com aquele azul? É o modelo de gestão, desculpa a expressão, estilo, né, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, literalmente vou morrer assim, né? E toda empresa tem a síndrome de Gabriela. Tem. Né? Aquela planilha Excel que ninguém quer mexer nela. A gente tem que se libertar disso e a gente tem que ouvir a informação do outro. Eu já fiz absorção de empresas e muitas vezes no início do processo eu dizia, olha, por enquanto nós vamos usar este modelo que eu tenho, porque este modelo até hoje tem se mostrado vencedor. Depois que a gente colocar nesse modelo e as coisas estiverem rodando, né, aí eu aceito qualquer oportunidade de melhoria para a gente trabalhar o processo. Então, não tem problema você ter um modelo básico, desde que você esteja aberto para as melhorias incrementais. Eu queria fazer um gancho aqui que você está trazendo, Sara, até aproveitando, né? Você está colocando aqui até metade da sua carreira, você vê que você teve uma projeção muito grande, né? Em termos de oportunidades, que alguns podem falar que é sorte. Né? Que no final do dia a gente tem que falar que também que nós temos que ter sorte na vida, né? Claro. Independente da competência, de qualquer outra coisa. Tem um livro que fala da boa sorte. Boa sorte. Uma coisa é você andar na rua e encontrar uma nota de R$50. Teve sorte. Outra coisa é você se preparar, seja através do estudo, do trabalho, enfim, da dedicação, da sua proatividade, e aí a oportunidade surge, e aí você teve sorte. Mas essa é a boa sorte, é aquela que você criou os elementos para que ela acontecesse. Estava preparada que quando o presidente da empresa viu, chegou e falou assim, essa menina é boa. Ela tem todos os adjetivos aqui que a área precisa, vou trazer ela para cá.
Que era algo que você nem imaginava um dia ser financeira. Não, Né? Se a gente for olhar aí na linha do tempo... E se a gente fala das mulheres, a gente está sempre sendo perseguida pela síndrome da impostora. Também né? tem isso. E eu acreditei naquela pessoa que estava me colocando naquele lugar. E falei, não, se é para ir, eu vou. Né? E quando você fala da nota de R$50, pode até ser sorte você encontrar uma nota de R$50. E você pode pegar uma nota de R$50 e comprar um monte de cerveja de cachorro quente. Mas você também pode comprar limão, vender no farol e fazer R$500. É verdade. É isso. Essa é a grande diferença. Essa é a diferença do que você vai fazer. É isso. Com certeza. Né? E aí, como era o nome da empresa? Aí eu fui para QAD. QAD, que é uma multinacional americana. Uma empresa multinacional, já um outro status, né? Você colocou no patamar de uma empresa multinacional, mas ainda com aquela formação vai e volta. Vai e volta. E de novo, né? Sempre pensando em executar o melhor possível do meu trabalho, nunca deixar nada na mão. Eu era uma consultora de negócios, então eu viajava o Brasil inteiro, voava o Brasil inteiro. Eu não sabia onde eu ia estar na segunda nem na sexta, e era muito normal eu estar numa cidade num dia na semana e alguém me ligar e perguntar se eu podia ir para outra cidade no dia seguinte, né? E então ter essa flexibilidade também, essa disposição foi muito importante. Só que isso postergou ainda mais um pouco o meu curso superior. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha mais de 30. Já tinha mais de 30. 30 anos. Casamento já tinha acontecido nessa época, não? Eu já tinha casado mais cedo, mas eu já era separada. Tá. Né? Aí eu coloquei como foco que eu tinha que terminar a minha faculdade. Comecei a olhar para trás e ver quanto de tempo eu tinha jogado fora. Né? Nada contra, mas quantas novelas das 8, quantos Big Brothers eu fiquei assistindo e eu podia ter focado no meu curso superior. E aí eu defini que eu tinha um prazo para terminar. Eu fui na faculdade radial, pedi uma entrevista com o reitor e falei para ele, olha, eu preciso de um diploma. Né? Porque hoje, o que resolve a minha vida profissional é um diploma, não interessa de onde ele seja, porque eu tenho que tirar o diploma do curso superior para continuar seguindo a minha formação. Depois que eu resolver isso, e eu não quero um tecnólogo, eu quero uma licenciatura, né? Aí ele foi lá, pegou todo o meu currículo, desde quando eu comecei a faculdade na FIAN, que eu tinha feito o curso de jornalismo. A gente fez equivalência de todas as matérias, pegou todos os históricos escolares e tudo mais, viu o que faltava, montamos um plano de ação e eu me formei em 2 anos. Mas aí eu não tinha sábado, eu tinha aula todas as noites, vários sábados, tinha projetos, algumas matérias eu fiz só prova e fui beneficiada por provar que eu tinha conhecimento suficiente da matéria, que é um pré-requisito que a legislação te permite, e com isso eu tirei o meu diploma. E aí eu respirei. Imagina nesse momento, né, Sara, trazendo aqui... Você vê que você teve um sonho de trabalhar numa multinacional, mas eu acho que essa sua conquista da sua formação acadêmica, ela deve ter sido assim, eu diria, o santo graal. Foi. Né? Porque você, por mais que as pessoas não valorizem, o que a gente fala muito hoje da formação, né? Seja acadêmica, seja de alguma certificação, o quão importante é isso? Por mais que você tenha uma inteligência... Né, que a gente fala muito dessa malícia corporativa, inteligência de mercado, essa visão, esse nível de relacionamento, mas quando você tem uma formação, que você fala assim, eu estou confortável, agora eu sou uma graduada, né, eu não sou pós-nada, como você tinha, por mais que você fale da síndrome de impostor, mas o quão importante tem uma formação. Acho que isso é muito legal de você estar trazendo aqui para nós, essa visão e essa importância que você está dando, e acho que é o que todo mundo aqui dá também. E aí foi um momento de parar, respirar, né? Porque também, da mesma forma como eu falei, as pessoas saíam da faculdade, nem sabiam o que queriam ser na vida e já estavam indo para pós-graduação e tudo mais. Foi o momento de eu parar. Aí eu casei, né? E foi meu momento de tentar a maternidade. Eu queria muito ter filhos, não consegui ter filhos, mas eu passei muito tempo focando no projeto maternidade. Quando eu vi que esse projeto era um projeto bem distante, eu falei, bom, então agora vamos engavetar esse projeto, ele não vai acontecer, qual que é o próximo? Né? E eu tinha conversado com uma hunter, amiga minha na época, e falava para ela assim, poxa, mas
que eu faço agora? Que tipo de especialização eu faço agora? E aí ela virou e falou assim, Sara, não faz nada. Na hora que você perceber, isso vai tropeçar na sua frente. Né? Você vai tropeçar naquilo que você tem que fazer, vai acontecer. Né? E de verdade, um belo dia eu estava conversando com algumas pessoas, olhando algumas coisas e apareceu um MBA de Finanças e Controladoria. Porque eu nunca tinha pensado que eu fosse fazer uma especialização. Uma pessoa que nem pensou em se formar em finanças, mesmo trabalhando em finanças, eu nunca pensei que eu ia fazer finanças e controladoria. Né? E eu venho de uma época que finanças e contabilidade eram caminhos divergentes, né? Quem estava em finanças não falava de contabilidade, quem estava em contabilidade não falava em finanças, muito pelo contrário, eram departamentos que se degladiavam. Crédito e débito, né? Conceitos diferentes, que loucura. Então, aí eu fui fazer o MBA de Finanças e Controladoria. Foi uma porta importante para a minha próxima mudança de carreira, que foi quando eu fui convidada para ir para a Band fazer o startup do Metro Jornal, né? Que foram exatos 15 anos depois que eu tinha entrado no Parque da Mônica, eu começo de novo a ter uma folha em branco, um negócio novo, que é um jornal gratuito, mídia, publicidade, começando uma empresa do zero, para começar a distribuir o jornal na rua. Né? E também foi quando eu comecei uma relação diferente de trabalho, né? Que eu comecei a ser a minha própria empregadora. Né? Quando me fizeram essa proposta, as pessoas falavam, mas você é doida, né? Como que você vai fazer isso? Né? E eu não me arrependo em momento algum de ter tomado essa decisão na minha vida, de ser dona de mim, ser dona dos meus negócios. Então, eu trabalho para a empresa, mas eu trabalho para mim, para a empresa. Né? E abandonei o modelo formal de contratação. Isso foi um passo importante na minha vida. Quando você tem uma visão estruturada de que você é responsável por fazer a sua poupança, cuidar da sua aposentadoria, cuidar da sua reserva de emergência, também tudo muda na sua cabeça. Né? A responsabilidade aumenta, sim, mas tudo muda na sua cabeça. Foi fundamental. E aí uma pergunta também que eu queria, assim, né, olhando toda essa trajetória sua, Sara, em algum momento, você teve alguém que te influenciou, que te impulsionou, até que você se espelhava, né, para você chegar? Porque, assim, normalmente a gente, no momento de carreira ali inicial, a gente, né, baixa a cabeça, né, literalmente vai entrando como se fosse um metrô, né, vai por baixo. Um familiar, ali. Um colega de trabalho, um ex-chefe, alguém... Quem que você se espelhava ali naquele momento? Olha, eu tinha duas coisas. A primeira coisa é que o meu avô sempre foi uma pessoa muito trabalhadora. Meu avô não fez faculdade, mas era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito humana. Ele trabalhava muito e toda vez que eu falava para ele do meu trabalho, ele falava, isso mesmo, minha filha, faz, vai mesmo, é assim. E eu tinha, pelo contrário, eu tinha em casa uma pessoa que me puxava o tempo inteiro. Meu ex-marido era uma pessoa que sempre falava que eu não era capaz, que onde já se viu, que isso não existia. Então, se eu ficasse 1 hora a mais no trabalho, ele falava que eu não tinha administração de tempo, que eu não tinha administração de entrega, sempre me puxava para trás. Né? E eu acho que eu tinha essa necessidade de mostrar que eu era capaz e que eu ia chegar em algum lugar. Então, que não ia ficar vivendo a síndrome do impostor o resto da vida. Não ia ficar vivendo a síndrome do impostor o resto da vida. Isso mesmo. Legal. Né? E eu sempre conversei muito com as pessoas. E sempre fui uma pessoa muito curiosa, uma pessoa estudiosa. Né? A minha avó dizia, minha filha, a gente na vida, ninguém nunca vai te tirar aquilo que você aprendeu. Então, o que você estudou, o que você aprendeu, ninguém te tira. O resto podem te tirar tudo. E a segunda coisa que a minha avó me ensinou é que na vida a gente precisa aprender a não ter. Porque é muito fácil a gente se acostumar a ter. Então, mesmo a minha carreira progredindo, mesmo a minha remuneração melhorando, eu sempre me acostumei a viver abaixo do padrão de vida que eu podia me proporcionar. Não porque eu sempre achei que a reserva de emergência era uma coisa importante. Isso sempre me deu liberdade, isso sempre me deu uma naturalidade. Eu nunca trabalhei
numa situação de estar presa por alguma questão pessoal do tipo, não posso perder meu emprego hoje, eu tenho que fazer isso. Tem uma liberdade aí que eu não consegui ter filhos, então eu não precisava me preocupar com terceiros para sustentar, mas a minha vida também está garantida, né? De ter essa reserva, de estar sempre... As pessoas falam assim, nossa, Sara, de onde vem tanta autenticidade? Eu falei, de todos os boletos pagos, né? Isso é importante. Isso é uma coisa que, quando a gente começa a observar, né, Sara, todos os movimentos que a gente faz de carreira, a gente sempre observa assim, as pessoas quando se movimentam, elas sempre vão atrás de um incremento financeiro, né? Ou por uma questão de sobrevivência, que ela precisa, daquele momento, aumentar o status, como você falou, ou até mesmo porque ela está numa situação muito delicada. Então, às vezes, o direcionamento de uma decisão está sempre muito baseado em dinheiro. E a pergunta que eu quero fazer para você, você está trazendo que você sempre foi uma pessoa muito organizada, né? Como que é o seu modelo racional de tomar decisão para movimentar de uma empresa para outra também, né? Eu queria ouvir um pouco, você trouxe alguns elementos aqui, eu queria aproveitar e fazer algumas perguntas até para conhecer um pouco mais para as pessoas que estão nos acompanhando. Se eu puder complementar essa pergunta, você atingiu um dos seus sonhos, que era ir trabalhar numa multinacional. Sim. E de repente você aceita voltar para um negócio começando, né? Numa empresa nacional, Sim. por que não dizer familiar. Para algumas pessoas isso poderia ser visto como até um downgrade. Né? Na verdade, como foi essa decisão? Eu fiz um downgrade antes, tá? Porque quando eu estava trabalhando na multinacional, eu viajava muito. E se eu continuasse viajando, eu não ia conseguir me formar. A gente não tinha EAD naquela época. Né? E eu precisava tirar o meu diploma. Então eu saí da multinacional e fui trabalhar numa empresa pequena para poder fazer o meu curso superior, para poder focar na faculdade, para poder ir para a faculdade todos os dias. Né? Então são escolhas que você precisa fazer na vida. Não foi uma escolha legal, essa empresa estava numa situação financeira bem difícil. Aí eu tive mais 2 mudanças de empresa, e a última mudança de empresa que eu tive antes de ir para a Band, eu entrei na empresa e até me diverti muito lá, foi muito legal, eu aprendi bastante. Mas no dia que eu entrei, o dono da empresa me falou uma frase que eu não vou repetir, mas eu falei, eu vou ficar aqui 2 anos. E vou embora. 2 anos porque eu acho que em finanças, talvez até pela minha idade, né? Eu sou de 67. Eu venho de uma cultura que as pessoas perduram nas empresas. Então, a gente tem que ter história. E em finanças, eu acredito que a gente tem que fechar 2 balanços numa empresa. Você não pode não fechar 2 balanços. Um financeiro não pode não fechar 2 balanços, né? Então, eu falei, eu vou ficar aqui 2 anos. Era dezembro e eu ia ficar 2 anos. E eu fui segurando, fiz minhas melhorias, implementei melhorias na empresa, deixei uma história lá dentro, né? Só que a nossa relação estava tão desgastada, mas tão desgastada, que aí quando eu, no final do 2º ano, comecei a procurar uma posição, e aí eu consegui a posição para ir para a Band, e eu nem podia falar que eu estava indo para a Band para fazer o projeto do metro, porque era um projeto que ainda estava em sigilo. Eu falei para ele, olha, eu tô indo embora, eu não vou cumprir aviso prévio, eu vou fazer uma coisa diferente com você. Eu tenho uma equipe formada, eu tenho uma equipe estruturada, e eu vou trabalhar muito perto daqui. Então, às terças e quintas de manhã, eu vou passar por aqui, vou conversar com a equipe, vou acompanhar a equipe, falo com você, até você ter uma pessoa para estar no meu lugar. E eu não quero ganhar nada por isso, só queria ficar livre. E eu fiz isso até que ele colocou uma pessoa no meu lugar. E aí eu entreguei a empresa e eu não fiz aviso prévio, né? E eu lembro que na época eu tinha que pedir demissão e eu estava organizando a festa de final de ano. Como que eu ia organizar a festa de final de ano e pedir demissão antes da festa de final de ano? Ia ser um drama, né? Aí eu fiz a festa de final de ano. Aí no último dia, antes da gente sair de férias coletivas, eu falei para ele, olha, tô indo embora. E quando eu voltar, eu vou ficar 2 semanas e aí eu não volto mais. Legal. E de onde que vem toda essa força, né? Que a gente no começo a gente falou até do seu lado maratonista, né? Onde você busca força, energia, porque assim, como você trouxe aí toda a sua trajetória, sempre você tá, né, no conceito de maratona, né? Sempre aumentando ali o seu limite,
né, de ir mais além do que você imaginava, ao mesmo tempo sempre tendo as adversidades que são normais, mas onde que você busca força, onde você se reconecta, onde você traz esse elemento de falar assim, eu posso ir mais além. Só para a gente também eu ouvir um pouco da trajetória aí. Olha, primeiro, uma coisa que eu tenho certeza, qualquer um que estiver ouvindo esse podcast vai pensar, por pior que tenha sido a situação, se você olhar para trás, você vai tirar um cenário que você vai dar uma boa gargalhada. Não tem. Não tem uma pior situação na sua vida que não tem uma boa gargalhada da história. Sim. As situações, elas são difíceis, elas são aflitivas, elas são desesperadoras no momento que elas estão acontecendo. Mas depois a gente tem uma facilidade de apagar o que foi ruim, que tudo no final dá certo e tudo fica bom. Então, no fim tudo dá certo, se não deu certo é porque ainda não chegou no final. Esse é o primeiro fato, né? E com as maratonas, com a disciplina do esporte, que é uma coisa que eu ganhei depois dos 40, eu aprendi a focar mais no todo. Outro dia minha cachorra estava tirando os pontos e a veterinária virou e falou assim, Sara, dá uma coçadinha aqui, mas aqui para cima, porque ela vai sentir as cócegas antes da dor no cérebro. E aí quando chegar a dor eu já tirei o ponto, né? A gente na vida tem um pouco isso também, né? E a corrida, a maratona, ela me ensina isso. Não é a dor no joelho que vai me afastar do objetivo do pórtico. A visão do pórtico, ela é sempre maior, né? A gente tem sempre o instinto natural de fazer drama pelos pequenos tormentos. Então, você tem um pequeno tormento. Tem uma picada, não sei o que lá. Tá com uma dor de cabeça, aquilo é um problema. Mas a dor de cabeça passa, a picada passa. Quais são os seus objetivos? Os desconfortos, né? Os desconfortos. Então, assim, não deixe os desconfortos te tirarem do objetivo, porque eles são passageiros. E eles podem ser lidados. Uma dor de cabeça se resolve com analgésico, né? Uma picada de mosquito se resolve com... Tudo na vida a gente resolve no final com uma boa... Até uma batida de carro, numa boa conversa, você resolve, né? Sim, sempre. Sempre. Então, não perder a noção do todo e saber exatamente onde você quer chegar, porque isso tem que ser maior do que qualquer desconforto que você vai ter no meio do caminho. E se energizar para isso, se preparar para isso, saber que você está preparado para fazer o desafio do seu tamanho, né? Eu adoraria ser uma maratonista de pódio, né? Primeiro, eu fui fumante de 17 anos. Eu era sedentária, eu comecei a correr com 40 anos. O que te motivou foi essa questão de buscar saúde ou era algum momento de influência de alguém que falava, vamos começar a correr, vamos embora? Eu tinha acabado de me separar e o meu irmão me levou para conhecer uma equipe de corrida na USP e eu ali encontrei uma vibe e uma tribo que eu me identifiquei e comecei, né? Corrida vai muito mais além do esforço, da questão da saúde, mas você tem relacionamento, você tem viagem, você tem amigos, você troca informações, você tem colegas executivos que estão em outras empresas, então... Deixa eu só pegar aqui um fio da meada para a gente entender o contexto aqui da corrida. Você vem numa carreira crescente em termos de carreira, mesmo sem ter a graduação, viajando muito, isso afeta casamento, faz você mudar de trabalho, faz você mudar novamente de trabalho, consegue a sua formação, consegue inclusive fazer um MBA e está numa carreira ascendente dentro do Grupo Band, certo? Quantos anos a gente está falando dessa carreira no Grupo Band? Hoje, 16 anos. 16 anos. No meio desses 16 anos, você se encontra lá em algum momento com 40 anos, olha para trás, tudo que já aconteceu, tem o vício do cigarro, né? Passa pelo divórcio, e aí seu irmão te convida para ir passear na USP e conhecer um grupo de corrida. Isso. Olha só que história. E eu quando eu completei 40 anos, eu me prometi viver os melhores 50% da minha vida.
Não que os outros 50 não tinham sido bons, mas você sempre pode melhorar, Sim. né? E venho cumprindo bem esse papel. E aí foi assim que eu fui para a corrida. Não, mas você não foi só para a corrida. Peraí. Não. Vocês estão nos assistindo aqui, saibam vocês, se você tiver oportunidade aí, coloca depois no Google o nome Sara Veloso para ver o que aparece para você. Com 2 L's. Com 2 L's no Veloso. Vocês vão ver que a Sara, ela vai contar agora a história dela nas corridas e o que essa moça, essa jovem senhorita aqui, senhora, já fez em termos de corrida. Não é assim, eu vou correr no Parque Ibirapuera 5 quilômetros no domingo. Conta pra gente como começou a corrida e aonde ela chegou. Mas eu comecei muito pior do que 5 quilômetros no domingo. Eu comecei fazendo umas caminhadinhas, uns educativos ali no gramado da Praça da Reitoria da USP. Meu irmão voltava possesso, falava, esses professores ficam te fazendo para fazer papel de boba ali no meio da grama, porque eu tinha que ficar dando skip alto, skip baixo, não sei o que lá, a fundo. E ele falava, você faz isso no meio da rua, onde é que já se viu? Paguei muito mico. Trotinho, caminhada. Ou seja, voltar ao básico, né? Você vê que não teve nenhum problema de ter a humildade, de falar assim, ó, nesse conceito eu não conheço nada, eu vou entender os fundamentos para que eu possa ter uma jornada diferente, para realmente começar a fazer. Porque normalmente a tendência natural, o que é? Vamos começar a correr? Vamos! Pega um tênis, uma roupa e vai. 5 quilômetros, nada. Aí era trotinho, caminhada, né? O pessoal falava, vamos, Sara, vamos correr com a gente. Eu falava, gente, vocês não aguentam meu pace. Não vão ter paciência com o meu pace. Eu sempre tirei. Então, é isso, né? Então, eu fui. Aí comecei a correr 5 quilômetros, 7, 10, tive lesões. Comecei em 2008. 2009 eu corri minha primeira meia maratona. Automaticamente, quando você começou a correr, você parou com o cigarro ou você já tinha parado antes? Eu já tinha parado. Eu parei de fumar aos 33. Ah, legal. Aos 33 foi minha resolução do ano 2000. Legal. Parar de fumar, 12 de outubro de 2000. Parabéns. Muito bom. E aí eu corri minha primeira meia maratona, terminei a meia maratona e falei, todo mundo precisa passar por uma experiência similar. O que é essa experiência similar? É a experiência de ter um objetivo muito grande, com todas as forças te tirando desse objetivo. Porque quando eu estava ali no Rio de Janeiro, saindo lá na barraca do PP, para chegar no Aterro do Flamengo, praia, a favela do Vidigal, o pessoal te aplaudindo, jogando água, calor, dor no joelho, ansiedade, emoção, alegria, tristeza, angústia, sensação de que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, por que eu não treinei mais, por que eu não me preparei melhor? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Entendeu? O joelho que tá doendo, mas cadê a dor no joelho? Porque agora é as costas, mas cadê a dor nas costas? Porque agora é o quadril, né? Então, pensar que todos esses elementos estão em algum momento te tirando do foco que é o teu pórtico, é a linha de chegada. Eu me propus correr 21 quilômetros. Pior, né? No quilômetro 18, você está indo aqui na direita e na esquerda está o pórtico aqui. Você fala, por que eu não posso fazer um atalho assim? Entendeu? Então, tudo isso acontecendo na sua vida, eu falo, isso é um MBA de inteligência emocional. Agora eu queria pegar um gancho aqui, porque quando a gente fala de carreira, mundo corporativo, você está junto com uma equipe trabalhando numa empresa em prol de um resultado. Uhum. Seja você executiva, seja você conselheiro que vai trabalhar num conselho. Mas a corrida é um esporte, de certa forma, solitário. E você tem que correr contra a sua mente, muitas vezes, né? Como você falou aqui, com todos esses desafios, que é você mesmo falando contra você mesmo ali, tudo isso, eu paro, o que eu estou fazendo aqui, a dor, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, você está correndo junto com um monte de gente. Como que é essa separação do estamos em grupo ou não estamos em grupo? Eu estou sozinho no meio de um monte de gente? Como que é isso? Então, depende. Eu tenho várias fases da minha vida. Então, eu já tive fases de correr ali no bolão, né? E hoje eu estou numa fase de retomada, né?
porque na pandemia eu quebrei o pé, o ano passado eu tive um câncer de mama, então voltei para a corrida, né, o ano passado. E eu fiz, em 2022, eu fiz a Maratona de Londres em 8 horas. Isso não é correr no meio do povo, isso é correr no fundão. É encontrar pessoas, encontrar histórias, encontrar demandas de superação ali das pessoas. Alguém tem um porquê de estar ali fazendo, né? E depois dessa maratona, eu corri a maratona de Porto Alegre, que já foi bem diferente, porque aí eu já fiz num tempo inferior a 6 horas. E aí eu já era a pessoa que estava passando pelas pessoas que estavam sofrendo e estava motivando, vamos, né? Passei por um rapaz, ele falou, nossa, eu tô com muita dor no quadril. E aí eu, com a minha experiência de 9 maratonas, falar para ele, olha, se você encaixar o passo nesse ritmo e for firme, você não precisa correr, você vai chegar no tempo de corte da prova. Jura que eu vou? Vai, põe fé e mantenha o ritmo aí, entendeu? Então, nem ali eu perco meu estilo de liderança, porque eu tô sempre cuidando das pessoas. Não, e é fundamental que você trouxe 2 aprendizados aqui, né, Marcelo, que você está trazendo, né? Primeiro, não tem atalho, né? Não. Onde você tem um objetivo, você não tenta buscar atalho, né? Que, assim, vale a pena você perseguir o caminho, vale a pena você persistir, você fazer o 100%, não 50%, né? Você fala, puta, poder entrar ali, acabou, não devo nada para ninguém, não, mas você fala, não, vou seguir aqui as regras. Isso. E o segundo é você saber que nós somos competidores, nós somos competitivos. Até no almoço recente a gente estava falando de questão de culturas, né? De países, né? Então a gente vê a cultura asiática contra a cultura, de repente, ocidental, né? Oriental ocidental, são culturas distintas, né? Onde fala que, pô, o asiático é uma cultura que gosta de competir mais que o ocidental, né? Tem uma competição inerente ali por conta do tamanho da população, seja na chinesa, seja na sul-coreana, seja na Índia. As pessoas se competem mais. E quando entra num ambiente de esporte, o que é mais legal, acho que traz um aprendizado para todos nós aqui, que é essa questão colaborativa. Que você não está competindo com a pessoa. Que isso que a gente tem que trazer para o mundo corporativo. Eu não vou competir com o Marcelo. O Marcelo, eu tenho que ajudá-lo. E ele tem que me ajudar. Né? A gente não compete, eu compito comigo. Né? A competição, como o Marcelo citou, com a sua mente e com você mesmo. Se a gente não tiver essa mentalidade, essa habilidade, realmente você tende a não ser uma pessoa bem-sucedida. É nisso que eu acredito. E se você vai junto, você chega mais longe, né? Então eu tenho amigas que a gente combina, quanto que você vai correr hoje? Vou correr tanto, vou correr tanto. Então tá. Então, normalmente, eu como maratonista, os meus treinos são mais longos. Então, eu saio de casa mais cedo, já vou correndo, combino de encontrá-las em algum lugar, e aí a gente termina um treino juntos, tem sempre uma conversa gostosa, tem uma parceria. A famosa resenha, né? O pós-treino ali, tem uma resenha. Às vezes até um silêncio ou uma foto, né? Outro dia eu ganhei uma foto muito linda numa corrida de um fotógrafo que pegou eu e uma amiga que me acompanhou nesses treinos, as duas de costas, assim, as duas retinhas, bonitinhas, com a mesma passada, a mesma inclinação de perna, porque você começa a estar muito junto com a pessoa, você vai criando essa sinergia. As influências, né? Isso Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho visto, o Rogério deve ter visto já também, alguns profissionais executivos, seja na época que a gente hoje usa menos cartão de visitas, mas nas redes sociais, na hora que você coloca ali o seu descritivo, CFO, executivo, não sei o quê, inclusive colocando maratonista como uma característica do profissional, uma vez que para ser um maratonista requer disciplina, cuidado com a saúde, enfim, uma série de atributos que fazem de fato daquele profissional um cara diferenciado. Você concorda com isso? Tem visto isso? Eu tenho isso no meu LinkedIn. Eu tenho isso no meu LinkedIn, tenho lá os grandes... Porque não é só maratona, né? Eu fiz meio Iron, que é você nadar 1.800 metros, pedalar 90 metros e depois correr 21 quilômetros. E eu fiz o L'Étape de Tours na França. Eu subi o Tourmalet e o Tacan de bicicleta. Né? Ou seja, 90 quilômetros de bicicleta... 1.800, né? 1,8 quilômetros de natação. E depois quanto de corrida? 21.
21 de corrida, ou 21 seja, mais de meia corrida. maratona. Mais ali. meia maratona. Esse é o meio Iron, né? Tem o Iron, Sim, que é sim, um sim. sonho de consumo meu, mas eu vou precisar me aposentar para treinar para um Iron, porque é um pouco maior. Mas Tem aquela subida do Rio do Rastro. tem várias provas legais. Mas então, assim, eu fiz muitas provas de endurance, mas eu preciso dessas provas de endurance. É uma coisa que, para mim, a melhor definição foi uma vez uma colega num grupo de corrida, o treinador falou para ela estava com overtraining e ele estava fazendo ela treinar menos nos finais de semana, né? E aí ela estava lá com a gente e falou assim: aqui, ó, me deu 10 quilômetros para correr no sábado, e se eu corro em volta da minha cama? Você vê o nível de referência, né? 10 km pra mim já seria muito. Fala, não, esse aqui eu... Não, e tem o perfil de cada atleta. Mas é o né? perfil da pessoa, né? Ela estava passando por uma Já desintoxicação, né? Mas tem algumas coisas que são relevantes aí, né? Uma coisa é que, se você olhar o meu histórico, e aí cientificamente isso está comprovado, algumas pessoas nascem com algum ponto de... é um DNA do vício, né? Então, eu tinha uma dependência muito forte da nicotina. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, eu fumava de 3 a 4 cigarros antes de sair da cama, antes de levantar. Eu acordava e eu fumava, ficava enrolando na cama fumando, né? Foi muito difícil para mim me libertar da dependência da nicotina. Quando eu me libertei da nicotina, eu rapidamente caí num casamento com características de um relacionamento abusivo, que também está associado ao DNA da dependência. Sem Quer dúvida. dizer, eu substituí a dependência química pela dependência do outro. E aí, quando eu me separo, eu encontro a dependência na endorfina. Então, pelo menos agora eu fui para coisa boa. Não, e o esporte traz muito isso, né? A gente fala que... Eu vejo muitos executivos até, acho que um grande amigo fez um livro com mais 3 presidentes falando o quanto o esporte ajuda na performance deles no dia a dia. Sim. Né? Essa questão de nível de concentração, nível de testosterona, que existe um estudo até, Sara, não sei se você, obviamente você conhece mais do que eu, que quando os caras começam a observar hoje no Brasil, o índice de testosterona está reduzindo. Isso mostra que a produtividade, no geral, ela vai baixando. Porque você não consegue produzir testosterona o suficiente. O pessoal não está praticando mais atividade física, né? Existe Eu vi outro dia uma foto dos caras de 50, 60 anos, não sei de qual década de 40, década de 50, e os de hoje. E é nítido você ver a questão muscular. Fora quem está na academia. Claro, mas a grande maioria, se você pegar... Sedentário, gordo, né? Sem grande massa muscular, comparado com o pessoal do passado. Que a gente começa a observar isso. E isso para as empresas, eu vou trazer um pouco mais além, né? Você como uma financista, mais presidente, mas ainda tem esse olhar. A gente fala muito da questão do plano médico. Quando você observa os custos inerentes a uma grande corporação, que quanto mais você tem uma população, né, corporativa não tão saudável, a tendência desse custo da operadora com plano médico é alto, vai aumentando, né? Porque você vai ter vários indícios ali de pessoas que têm colesterol, né? A questão do diabetes, ou seja, algumas doenças que vão acontecendo ao longo do tempo, até no caso cardiovasculares, por conta do sedentarismo. Não só pelo tabagismo, mas a gente vê assim, aí você começa a ver a questão da saúde mental também, que é um outro tema que a gente sempre conversa muito aqui dentro da Board Academy, discussão de falar, olha, como que a pessoa está performando bem se ela não consegue ter uma saúde mental boa? Né? Ela não tem uma atividade física que preenche esse outro lado, que faz com que ela tenha uma performance de fato. Você enxerga a corrida como uma forma dessa desintoxicação, dessa... Eu enxergo e assim, vou dar 3 situações, tá? A primeira, assim, eu fui pré-diabética quando eu parei de fumar, e se eu paro de correr, se eu diminuo minha atividade física, a minha glicemia sobe. Aí eu começo a fazer atividade física, tá tudo em ordem. Então, eu ainda tô livre aí da insulina. O meu próprio câncer de mama o ano passado. Quando você cuida do seu corpo, você está atento às suas mutações, né? Então, eu identifiquei o meu câncer muito rápido, tive uma cirurgia de mastectomia total
e saí curada, não precisei de mais nada. Por quê? Porque eu estava atenta ao meu organismo, ao meu corpo, né? E a gente vê as pessoas aí postergando o próprio cuidado porque não estão atentas ao seu corpo. E a terceira coisa em termos de saúde mental, as organizações, elas nos sugam muito. Elas tiram muito da gente. Né? É muita energia que a gente tem que deixar na empresa todo dia para a gente dar o resultado e para entregar tudo aquilo que esperam da gente. E eu aprendi, quanto mais eu fui crescendo na minha carreira executiva, a ir trabalhar kits comigo. Em que sentido? Primeiro, eu acordo e cuido de mim. Eu acordo, eu faço ginástica, eu cuido da minha casa, eu cuido das minhas coisas, eu vejo a lista do supermercado, eu cuido dos meus cachorros, cuido do meu marido, faço terapia. Se eu tenho que ir a um médico, a um dentista, é tudo no primeiro horário da manhã. Depois que eu tô legal, aí eu vou para a empresa. Se a empresa vai me consumir até às 6 da tarde, legal. Até às 7, legal. Até às 8, legal. Até às 9, legal. Até às 11, legal. Não tem problema. Porque a pessoa mais importante desse conceito todo já foi atendida, que sou eu. São os meus, a minha família, são os meus interesses. Então, quando eu vou trabalhar, isso já está atendido. E segundo, eu já estou numa outra vibe. Porque eu não acordei, sabe aquela coisa que... Atropelando tudo, caindo todos da nós roupa. fizemos isso na vida, né? A gente acordava na última hora para ir para a escola, chegava na sala de aula meio dormindo. Muito tempo eu fiz isso no próprio trabalho, né? De sair acabando de me arrumar no carro, porque não pode chegar atrasada. Não. Quando eu chego no trabalho, eu já estou com endorfina lá em cima, porque eu já fiz atividade física, tô feliz, já tô numa outra vibe do dia, né? O trânsito não é uma coisa que me incomoda, porque faz parte do meu percurso. E vai se atualizando ali, né? Que é outra coisa que eu queria saber depois. Como que você vem se atualizando também, né? Com toda essa sua disciplina, essa sua característica também, sabe? Qual o momento que você se atualiza, né? Em termos de leitura, de estudos, como que você busca isso? É no trânsito, né? Ouvindo podcast... Como que é? Conta pra nós. Eu escuto podcast, eu escuto muito resumo de livro, né? E para mim isso é muito importante porque desenvolve também a atenção da escuta. Né? A gente em 2 minutos leva o pensamento da gente para outro lugar e já não está mais prestando atenção no outro. Quando você está dirigindo e você está escutando alguma coisa, você percebe que você já levou o pensamento, você fala, não, volta aqui. Né? Então, isso é muito importante. E tenho feito os cursos mais diversos do mundo em relação a tudo que eu quero em relação à minha próxima carreira, né? Tudo que é curso interessante, tudo que é evento interessante, tudo que está em alta no mercado, eu quero participar, quero estar junto, tanto pelo networking, porque acho que a livro é importante, leitura é importante, mas tem tanta gente interessante nesse mundo, gente. Tanta gente com tanto conteúdo que se você troca 5 palavras, você sai assim numa riqueza. Então, o network também tem sido muito importante. E a menina dos meus olhos dos últimos tempos, na pandemia a gente criou o WCFO Brasil, que é uma associação de mulheres de finanças. Nós começamos com 30, já estamos com mais de 130. Temos algumas board members que fazem parte. Sou uma das cofundadoras aí do WCFO, e o WCFO ele tem como objetivo, entre outros, né, o apoio e a inspiração à mulher para ela alçar carreiras, posições mais altas na carreira de finanças, né? E ali eu descobri a mentoria. Né? E agora eu também estou lá no IVG, fazendo mentoria no IVG. E o prazer que é mentorar, né? Porque a gente trabalha, eu dou aula, você dá aula, a gente estuda para dar aula, a gente lê aí todos os conceitos, lê livros e tudo mais, mas o quanto você aprende com o que o outro está vivendo, com o que o outro está passando, ou porque o outro está descrevendo aquilo que você viveu e você não internalizou, né? Também é muito legal. Bacana. Sara, a gente falou da sua carreira
que não começa executiva, na verdade começa muito pelo contrário, como a grande maioria, com dificuldades inclusive na formação, depois finalmente galga aí as posições executivas, num determinado momento a corrida entra na sua vida, mas tem um momento onde, eu não sei se pela vida executiva, ou pela corrida, ou pela soma das duas, mas você decide escrever. Conta pra gente um pouquinho dessa história e do seu livro. Eu decidi escrever porque quem tem uma carreira não tem nenhuma, né? E eu vejo muitos executivos por aí, comecei a ver já há alguns anos, as pessoas se entregando para as empresas, se dando para as empresas e de repente perdendo as empresas, que é a fase que a gente Perdendo aquele sobrenome. Perdendo aquele sobrenome e sendo ninguém, né? E as pessoas começando a me falar assim, poxa, Sara, você tem uma história, né? Eu ganhei uma medalha, que é a medalha da Six Majors em 2019, e você tem uma história... O que é isso? Peraí, nosso ouvinte não sabe o que é Six Majors. Eu corri as 6 maiores maratonas do mundo. Tóquio, Londres, Berlim, Chicago, Boston e Nova York. Pessoal, peraí. Vocês entenderam que a gente está falando com uma moça que aos 40 anos de idade começou a trotar, a dar os primeiros caminhadas no Jardim da USP, ex-fumante, e que não era uma dona de casa, nada contra a dona de casa, mas, ou seja, ela trabalhava fora, ela tinha uma atividade e ainda assim encontrou tempo para se dedicar à corrida, não só à corrida, mas às maratonas, e fez as 6 maiores maratonas do planeta. Essa é Sara Veloso. Continue. E que está num livro 6 corridas. Né? Esse é o nome do livro. Esse é o nome do 6 livro. corridas. 6 corridas. Quer saber mais sobre as 6 maiores maratonas do planeta com Sara Veloso? O livro 6 corridas. Fica a dica, é isso aí. E aí as pessoas falavam, poxa, você tem uma história para contar, né? E eu falava, como assim? Eu sempre fui uma pessoa retraída, uma pessoa que, né, ficar falando de mim, né? O que eu tenho para falar aí, né? Uns anos atrás, se você me chamasse para gravar esse podcast, eu ia falar, você tá de brincadeira, né? A síndrome da impostora de novo lá. Pois é. E aí, quando eu cheguei com a medalha, eu fui a 38ª brasileira a conquistar essa medalha. E um colega falou, Sara, agora você pode escrever um livro e palestrar, né? Eu falei, eu? Ele falou, você tem uma história. Passou uns meses, uma amiga passou na minha frente e falou assim, porque eu tenho uma editora, não sei o que lá, um dia eu vou escrever um livro. Aí ela falou, vai? Eu falei, quando? Eu falei, quando eu me aposentar, eu vou comprar uma casa na praia, pegar uma máquina de escrever e ficar lá datilografando, né? Fazer um best-seller aqui. Pois é. Aí ela falou, certo. Aí no final de semana ela me mandou o projeto do meu livro. E falou, olha, eu sei que eu estou invadindo o seu espaço, mas está aqui o projeto do seu livro. Mandou um WhatsApp. Topa? Aí eu falei, topo, né? E aí o livro se tornou o grande projeto da minha vida, né? E assim saiu 6 corridas. E foi aí que eu comecei a construir o nome da Sara Veloso, que é uma forma... É um mecanismo de defesa, mas é também uma forma de se sustentar, né? Se a pessoa mais importante no meu dia sou eu, se é a mim que eu atendo todos os dias, é de mim que eu tenho que cuidar. Então, é de mim que eu tenho que explorar e colocar esse nome, né? Eu já fui a Sara, já fui a Sarinha, né? A Sarita, já fui a tia da escola, porque eu já fui professora, né? Eu já fui a Sara do financeiro, do Contos a Pagar, do Parque da Mônica, da Band, mas eu também sou Sara Veloso, né? E é muito legal quando eu chego nos lugares e as pessoas querem conhecer essa pessoa, a Sara pessoa Veloso, genuína, Sara Veloso. Isso é mais importante. Que legal. E aí esse livro já se tornou best-seller, que eu sei, já rodou para fora do país, e aí por conta do livro, portas se abriram para Sara, seja de entrevistas, palestras, treinamentos. Fantástica essa sua carreira. Inclusive, como eu falei para vocês no começo da nossa conversa, foi através dos livros que eu vinha conhecer a Sara. Isso lá em 2000 e, não lembro, 18 eu acho. 18 ou 19? Não, 2020. 2020? Foi na pandemia. Foi durante a pandemia, é verdade. 2020, onde nós nos encontramos.
Então hoje somos colegas também de carreira financeira, colegas escritores e colegas palestrantes. E agora estou tendo a honra de, junto com o Rogério, estar tendo esse bate-papo aqui maravilhoso com a Sara. Sara, sou grata por estar aqui hoje. Nós já estamos aqui há mais de 1 hora, caminhando aqui para o nosso término. E tem 2 perguntas que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados e que eles não podem ir embora sem responder. A primeira pergunta é a seguinte: o que você recentemente leu ou assistiu? Pode ser uma série, um filme, um documentário ou um livro, né? Claro que o seu é o concurso aqui, vai estar... o seu e mais algo. Vai estar acima da prateleira, mas algo que você tenha visto recentemente que você pode recomendar aqui para os nossos telespectadores. E a outra pergunta é: a Sara da foto de hoje, executiva de sucesso, maratonista, escritora e todos os adjetivos adicionais, o que essa Sara diria para aquela jovem Sara que estava lá começando, com dificuldade ainda, para conseguir entrar ou para conseguir dar continuidade naquela primeira faculdade? Bom, eu comecei a ler um livro muito interessante que eu estou gostando bastante, de um amigo, do Flávio Guimarães, chama Escalada Corporativa. Não só pela forma como ele escreve o livro, mas porque o que ele coloca ali no livro é o óbvio que todos nós deveríamos saber para as nossas carreiras. E a gente nunca se escuta. E a gente precisa que uma pessoa coloque no livro o óbvio para a gente entender. Você está precisando repensar sua carreira, ver sua carreira, ver que rumo que você vai tomar. Repete o nome do autor e do livro? Flávio Guimarães, Escalada Corporativa. Escalada Corporativa, do Flávio Guimarães. Boa dica. Está aí disponível nas plataformas. A gente gosta muito aqui no nosso podcast de honrar os nossos convidados e honrar aqueles que eles mencionam, porque afinal de contas nós trabalhamos com o conhecimento. E o conhecimento, como diz o nosso querido amigo Eduardo Gomes, ele é incompleto e ele também atemporal. Atemporal, isso. O Flávio, ele também foi de estagiário a CEO de empresa. E ele conta a escalada dele. Ele te dá uma receita de escalada, né? Receita fica, né? Mas ele te dá os passos de como você pode construir a sua escalada. Sim. E é bem interessante. Alguns conselhos, né? Muito pegar bom. Assim, ele dá alguns conselhos que são válidos, que você pode observar e pontuais. Mas e a Sara? Qual conselho daria para Sarinha? Para Sarinha. Ah, Sarinha, vai dar tudo certo. Confia no processo. Foco que vai dar tudo certo. Continua essa pegada, né? Legal. Talvez eu pudesse ter sido um pouco mais doce comigo e ser menos exigente aí, mas não me arrependo, valeu a pena. Se eu cheguei até aqui como eu cheguei, é resultado de um conjunto. Muito legal. Muito Sim, bom. essa sua transformação, ela não tenho dúvida que vai inspirar muita gente, Sara, porque a gente vive num mundo muito, o pessoal acha que é mundo de fantasias, de Alice, né? Que você chegou lá à toa, hoje você é presidente de uma grande corporação, mas quando você vê toda essa sua jornada e o quanto que você teve que se desenvolver, o quanto que você teve que, de fato, investir, né? Então é algo que é louvável. E essa questão sua também de ser uma maratonista, ser a Sara Veloso, né? Acho que é fundamental para que todo mundo que está nos assistindo aqui compreenda que todo mundo pode fazer, né? Todo mundo é capaz de fazer, é só querer. De novo, né? Daria um novo podcast se a gente começasse agora, porque é bem isso que o Rogério falou. Nós temos aqui o nosso público, a grande maioria é um público de meia idade. Um público que já traçou uma carreira. 40 a mais. Já viveu, já está no meio da carreira. Isso. E muitas vezes tem se questionado, será que dá para começar algo novo agora? Será que eu consigo mudar? Eu não fiz lá atrás, mas será que eu perdi a oportunidade? O trem passou? E seja você que nunca praticou um esporte, seja você que ainda de repente tem algum tipo de vício, algo que você precisa se desvencilhar, dá tempo. A Sara é a prova viva aqui das coisas que aconteceram na vida dela pós 40 anos. E tem muita coisa boa por vir ainda, né, Sara? Olha, eu tenho uma vida totalmente nova depois dos 40. Acho que nos 55 eu estou fazendo tudo de novo, fazendo mais coisas novas. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que eu não fui médica,
Mas como administradora, talvez eu tenha salvo muito mais vidas do que se eu tivesse sido médica. Olha, Muito bacana, muito bom. Parabéns, Sara. parabéns, Sara. Essa foi Sara Veloso, conosco aqui no podcast Os Conselheiros. Quero agradecer a sua presença conosco aqui. Se você gostou desse podcast, desse episódio, convido você a deixar a sua curtida, o seu comentário e, por que não, o seu compartilhar com as suas redes sociais para que outros colegas, amigos, familiares possam também acompanhar o nosso podcast Os Conselheiros toda segunda-feira às 20 horas. Rogério, agradecer pela participação aqui conosco, suas últimas considerações e depois a gente passa a palavra final para a Sara. De novo, só agradecer, eu acho que estar nessa mesa aqui já é uma conquista, né? Pegando um pouco daquela que comentou de medalhas, né? Então, estarmos sentados nessa mesa, compartilhando com pessoas notáveis como a Sara, eu acho que, de novo, só agradecer por estar aqui e obrigado novamente, Sara, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui presente. E obrigado a todos que nos assistiram aí até agora, é um prazer também estar compartilhando toda essa história com vocês aqui, pessoal. Sara, últimas palavras. Olha para aquela câmera ali e dá um recado para os nossos telespectadores. Eu, mais do que agradecer, eu quero expressar a minha gratidão mesmo por tudo que eu recebi, por tudo que eu retorno aí para a vida. É uma forma de expressar isso. E quem quiser me acompanhar, eu tô tanto no Instagram, Sara Veloso, no LinkedIn também, Sara Veloso, e vocês podem encontrar o Seis Corridas na todas as plataformas aí de livros, tanto físico quanto digital. Muito bom. Muito obrigado. Parabéns pela carreira. É um privilégio ter você como uma amiga. Parabéns, Eu que Sara. agradeço. Obrigada. Mais uma vez, meus queridos, muito obrigado por tê-los conosco. Nos vemos no próximo episódio de Os Conselheiros. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.